No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz, bem-vindos a esta edição do Verbo Online. Você vai acompanhar comigo os principais fatos que repercutiram no nosso ministério e nas igrejas no Brasil e no mundo. Então, aumente o volume, o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Nosso giro de notícias começa pelo Rio Grande do Sul. É que a igreja em Caxias tem muitos motivos para celebrar, pois recentemente foi realizada a 3ª edição do batismo deste ano. Na ocasião, 30 convertidos desceram às águas como um ato público de confissão a Jesus como Salvador. A cerimônia foi repleta de emoção, louvor e também reuniu membros e visitantes em um culto cheio da presença de Deus. Foi um verdadeiro testemunho de transformação interior na vida dos nossos irmãos. Eles agora fazem parte da família da fé. Enquanto isso, lá no Rio de Janeiro, na capital carioca, cerca de 4.000 pessoas passaram pela rua Alfredo de Moraes, lá em Campo Grande, para viver uma experiência inesquecível, a 10ª edição da Festa das Nações. A Igreja Verbo da Vida local organizou o evento, que também se destacou como um marco espiritual, cultural e evangelístico da cidade. A festa também representou mais um capítulo na história da igreja ao impactar milhares de vidas com alegria, criatividade e a presença de Deus. Agora a gente vai para a Bahia e quem congrega na Igreja Verbo da Vida em Feira de Santana viveu dias memoráveis com a 2ª edição do Encontro de Gerações. A programação foi idealizada pelo pastor Marco e Vanessa Brito com o objetivo de alcançar os jovens e adolescentes do local. O encontro abordou temas como identidade, propósito e avivamento dos dons divinos na juventude, impactando participantes com ministrações incríveis. Ao final da programação, os jovens saíram mais convictos de sua identidade no Senhor e de tudo que podem realizar em parceria com o Espírito Santo. E ainda na Bahia, a gente encerra nosso giro lá de Paulo Afonso, onde o departamento de casais da igreja promoveu um encontro para proporcionar momentos de comunhão e renovação conjugal. Os casais saíram do evento fortalecidos para viverem um matrimônio em toda a sua plenitude e em profunda comunhão com o Senhor. Na nossa entrevista de hoje, a gente conversa com o pastor Tadeu Borba. Ele integra a equipe de pastores auxiliares na Igreja Sede e também coordena o departamento de família. Pastor Tadeu, bem-vindo ao Verbo Online. Graças a Deus. É um prazer estar aqui com você, participar desse programa, né? Que eu creio que vai edificar famílias, né? Amém, pastor. Pastor, as pessoas certamente lhe acompanham, não é, no YouTube, através da programação da família, da nossa Igreja Sede. E quem conhece a sua família de perto sabe esse seu envolvimento já, o senhor e Rita, de muitos anos. Amém. No departamento de família. Isso. Olhando para isso e para o departamento que o senhor coordena, qual a importância, pastor, de estar perto dessas famílias, inclusive num mundo tão complexo, tão tumultuado como esse? É muito importante, né, você dar prioridade à família, também dar assistência às famílias da igreja, porque a gente sabe que uma das armas de Satanás hoje é destruir as famílias, destruir os lares, quebrar relacionamentos, né? Mas a gente tem um Deus Todo-Poderoso, tem uma palavra onde a gente pode se alimentar, se edificar, né? E através dela a gente ter resistência, né, às coisas do inimigo e pela palavra, pela confissão, pela prática, a gente vencer qualquer situação, né? Para alcançar isso, né? O que a coordenação da família, o departamento de família na Igreja Sede, quais são as ações que são feitas ao longo do ano? Bom, ao longo do ano a gente tem o culto da família, toda quarta-feira, às 20 horas, na EVV Sede. Eu convido você que está aí nos assistindo, né? Toda quarta estamos lá. Ao vivo, né?
com louvor com a bandinha do encontro de casais, uma palavra sempre específica para a família, né? Momentos também de homenagens, né? Então é um culto muito assim, dinâmico. Sim. Né? E também muito alegre e cheio da palavra, que a gente possa edificar os casais, os relacionamentos entre pais e filhos, o relacionamento entre marido e mulher. E durante o ano também a gente faz muito encontro de casais, né? Nós fazemos em Campina Grande 2 e em diversas cidades que a gente é convidado a fazer durante o ano. Tenho essa experiência de 42 anos já em encontro de casais. Muito e bom. Eu creio que as famílias que participam, elas são edificadas, né? Elas realmente saem de lá diferente. E a gente tem visto muitos testemunhos, principalmente dentro da igreja. Com certeza. Pastor, a gente pode dizer assim, é impressão minha, o culto da família, ele também acaba sendo uma porta de entrada para novos membros. Eu estou comentando sobre isso porque foi minha porta de entrada no Ministério Verbo da Vida, né? Eu comecei a frequentar a igreja nos cultos da família. Glória a Deus. Isso Estou mesmo. aqui, né? A gente tem vários testemunhos, como você, né? Que começaram a visitar a igreja e escolheram o culto semanal, né? Que a gente tem culto terça e quarta, mas a quarta é o culto da família. E eles decidiram, né, ir visitar a igreja nesse dia. E pela movimentação do culto, né, por gostarem tanto do culto, da alegria, né, da transparência do culto, assim, vamos dizer, do contexto do culto, né? Eles quiseram conhecer melhor a igreja e começaram a frequentar o domingo, né? E daí veio aquele desejo de se tornar membro da igreja, né? Olhando para esses seus mais de 40 anos que o senhor falou, né, de experiência com casais, com famílias, pastor, repercutiu no nosso portal, você que nos acompanha, portal verbodavida.com, essa semana nós publicamos uma mensagem muito interessante do pastor Tadeu Borba sobre evangelização da família. Evangelizar na família. Aí eu lhe pergunto, é fácil? Não, é difícil, mas não é impossível, né? Difícil por quê, pastor? É muito difícil porque o relacionamento dentro de casa, ele começa, no meu caso, ele começou antes da gente ter Jesus. Sim. Né? Principalmente na minha família, com meus irmãos, com meus pais, né? A gente não tinha ninguém, assim, tinha se rendido ao Senhor já. A gente era católico, né? A maioria praticante. E depois eu e Rita, a gente teve uma experiência já casado com o Senhor Jesus, né? E daí trouxe confrontos, né, já dentro da família, com meus pais, com os pais de Rita, né, com meus irmãos. Mas a gente foi vivendo, praticando aquilo que a gente tinha recebido, né, e começou a funcionar, e a opinião deles começaram a mudar sobre a nossa mudança de religião, né? E é tanto que quando eu me converti, que minha mãe soube, ela disse, olha, a partir de hoje eu não sou mais sua mãe, né? E com 60 dias ela estava mandando levar Tarcísio. Leve seu irmão para essa igreja. Quando começou a ver os frutos, quando né? Começou a ver a mudança, né? E realmente a mudança atrai, né? O testemunho que você dá perante a sua família, principalmente dentro da sua casa, atrai muito, né, a sua família. Às vezes é melhor viver do que falar. É verdade, pastor. Bem? Somos cartas vivas, né? Isso mesmo. E interessante, o senhor tocou nesse assunto e ele é bem interessante porque a gente olhando nas famílias, e eu sei que muitas pessoas passam por isso, né? É verdade. Quando se convertem, é interessante que parece que você é mais aceito se você cometer qualquer outra coisa do que você aceitar Jesus como seu Salvador. Exatamente. Você começa a ser visto, a ser apontado, a ser criticado dentro da própria casa, né? Isso mesmo. Começa a ser perseguido, a palavra diz isso, né? Que você começa a ser perseguido dentro de casa, mas a perseverança, a
a prática da palavra, o testemunho, né, vai quebrando essas barreiras e vai chegar um ponto que eles vão ver que realmente existe uma diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. O senhor e Rita são exemplos disso, de família alicerçada na palavra, né? Tem 2 filhos também pastores, pastor Tiago Borba, pastor presidente da nossa igreja sede, pastor Perilo Borba, coordenador de comunicação, membro da nossa diretoria. Pastor, o que é que o senhor acredita que mais pesou na educação dos seus filhos, junto com Rita, para mantê-los assim firmes? Eles sempre serviram e sempre foram envolvidos na igreja sede e hoje têm levado o legado que vocês têm construído para os filhos. Amém. O que mais influencia os filhos hoje, né, é exatamente o testemunho dos pais, a vida dos pais. Principalmente dentro de casa, o seu relacionamento, marido e mulher, e o seu relacionamento pais e filhos, eles são os observadores, né, dessas práticas. E eu costumo dizer que a nossa casa é um laboratório, né? Tudo eles aprendem ali. E eles não escutam muitas vezes o que você fala, mas eles percebem o que você está fazendo, o que você vem praticando. Entendeu? E a gente, desde o início da nossa conversão, que a gente decidiu, né, dar um bom exemplo, principalmente na frente deles, eu e Rita, e isso funcionou como uma coluna, né, como um começo de uma edificação. Eles sempre olhavam para a gente e via o que a gente praticava, se realmente aquilo que a gente vivia na igreja, vivia dentro de casa, né, e isso foi criando uma estrutura para eles gostarem, né, de ir para a igreja, de participarem dos cultos, de se envolverem em departamentos desde criança, que graças a Deus os 2 são envolvidos. Olhando para a questão pastoral, né? O senhor certamente, ao longo dos anos com Rita, deve ter aconselhado muitos casais. Hoje a gente sabe que descasar é a coisa mais fácil do mundo. É verdade, né? É verdade. Muitas vezes as pessoas preferem o primeiro conflito. As pessoas já estão pensando já desistir, em romper a aliança. O que é que o senhor, nesses anos de aconselhamento, pastor, o que é que o senhor tem visto? De fato, quando o senhor chega para conversar com esses casais, há um problema mesmo ali que tem que separar? Ou a maioria das vezes não? A maioria das vezes não, né? A maioria das vezes a gente vê que é exatamente influências mundanas, né? E também falta de estrutura na palavra, sim, falta de conhecimento na palavra, falta de uma base, né, para conhecer realmente as suas funções dentro da família, né? Tanto o marido como a esposa, eles são vazios da palavra, né? Não buscam o conhecimento, não buscam esse poder que a palavra traz. Quando a gente conhece bem o que a gente deve fazer, o que Deus estabeleceu para função de marido, função de pai, função de esposa, função de mãe. Quando a gente realmente conhece, busca esse conhecimento, a gente se fortalece contra Sim. qualquer investida do diabo, né? E a gente suporta, né, uns aos outros em amor. A gente, às vezes, vem a ira, né, mas o Espírito Santo, ele causa em nós um poder, né, de resistir, de perseverar, de perdoar. Né? Uma das coisas mais importantes que eu acho num relacionamento marido e mulher é você criar um poder de perdão. Né? Você produzir em você esse poder de tanto perdoar como pedir perdão. Sim. Porque isso cria um relacionamento melhor, né? E o que a gente tem visto nesses anos, né, no decorrer desses anos, principalmente em aconselhamento, é exatamente essa desestrutura neles, né? Essa falta de conhecimento, a falta da palavra, né? A maioria frequentam os cultos, mas não tem compromisso nenhum com a palavra, não querem crescer, né? Mas quando a gente, por exemplo, aconselha um casal que fez rema, você já vê uma estrutura melhor, Sim. né? Uma abertura melhor para
resistem a essas coisas, né? E fica mais fácil de você, com a palavra, relembrar eles, né? O que eles têm que fazer, as obrigações, as funções de cada um, né? E eu creio, né, que tudo isso vem da influência do mundo hoje, né? Que tudo que o mundo prepara e ataca as famílias é exatamente para desestruturar, para separar, né? Para dizer que família não funciona, esse negócio de casamento Sim. acabou, né? O que a gente tem visto aí, e estão lançando isso até nas escolas, né? Você vê hoje jovens sem querer casar, eles chamam só quer ficar, né? Sim. Tem um tal de ficar hoje. Então, a gente precisa realmente levantar essa bandeira. Sim. Né? Que Casamento funciona. Casamento é de Deus, né? É obra de Deus. Foi Deus que inventou, né? Verdade, um projeto divino, né, pastor? Exatamente. Interessante lhe ouvindo falar dessa questão da influência do mundo dentro de casa, né? Como é que um pai ele pode sustentar a família com base na palavra, exercendo a autoridade constituída por Deus pela paternidade, num mundo contra que o pai não pode nem sequer muitas vezes falar grosso com o filho, né? Falar de forma mais incisiva com o filho. Realmente é difícil, né? Pelas informações que o mundo traz hoje, principalmente a televisão, as redes sociais, tudo que você vê hoje é contrário à família, né? Então é por isso que eu sempre digo, a igreja, né? Quando eu digo a igreja, não é o verbo da vida, é a igreja de Jesus, ela precisa se levantar com essa bandeira, né? Defendendo a família, informando a juventude, né? Ensinando a juventude que realmente o casamento, quando ele foi estabelecido por Deus, ele foi estabelecido para funcionar, né? Agora existem os padrões divinos que a gente precisa empregar dentro do relacionamento, dentro do casamento, para que crie uma estrutura fortalecida que possa vencer qualquer tentação, né? Qualquer tempestade que se levante, qualquer evento contrário. A gente, quando está firmado na palavra e a gente sabe o valor e o poder que essa palavra tem dentro das famílias, a gente resiste. Quem frequenta os cultos da família na quarta-feira e naquele momento de homenagear a família com as rosas, é bem comum, assim, fora os testemunhos de casais, a gente escuta muito também alguns testemunhos de pai para filhos, né? Os pais falando da rebeldia dos filhos e que conseguiram se relacionar melhor, reverter. Isso. O que o senhor diria para os pais que estão nos acompanhando e que estão vivendo esses momentos dentro de casa, de filhos rebeldes, filhos dando mais ouvido às coisas do mundo, filhos achando que tem que seguir o que a maioria está seguindo dentro de um lar cristão? Hoje isso está difícil, né? Está muito difícil esse relacionamento e essa quebra da influência do mundo, principalmente nos nossos filhos, porque são muitas informações, né, que eles recebem fora de casa, principalmente escola, universidades, né, também redes sociais, que as crianças hoje, toda criança tem um celular, né? Sim. Todo jovem, adolescente tem um celular, tem redes sociais, né, abertas, livre aí para ele pesquisar, conversar, fazer o que quer. E isso é um perigo principalmente na adolescência, né, e no início da juventude, onde os pais estão soltando, né, deixando os filhos livres, sem ter nenhuma restrição do que está vendo, do que está falando, do que está ouvindo, né? E isso tem acarretado exatamente essa desestruturação Sim. na família e no relacionamento pais e filhos, né? E a gente precisa vigiar realmente essas crianças, os pais precisam ter essa responsabilidade e esse cuidado de não abrir mão, né? De não abrir tudo, né? Sim. Mas sempre estar tanto ensinando como demonstrando também ao filho o que ele deve ler, o que ele deve ver, o que ele deve falar, o que ele deve ouvir nessas redes sociais, né? O que ele precisa acessar realmente
que coisas assim que levem ele para cima, né? E não tragam influências malignas que o mundo está oferecendo, com várias aberrações que a gente tem visto aí nas redes sociais, né? Olhando para a criação dos seus próprios filhos, né? Dos seus 2 filhos, talvez eles não tenham pego esse cenário, que hoje essa influência está por todos os lugares, mas também tinha influências de outras formas. É verdade. Né? Então, como é que o senhor lidou com isso dentro de casa? O senhor, figura paterna, eu sou o pai, vocês aqui, vocês estão sob minha direção. Isso mesmo. Por exemplo, como é que o senhor lidou com isso? Foi exatamente tendo cuidado, né, de dar limites, né? Sim. A gente precisa, limites é importante. É de grande importância você exatamente limitar algumas ações, algumas práticas para seus filhos, né? A criança não pode ser criada, a gente diz, ao léu, né? Ela tem que entender que tem limites, né? Tem hora, né? Tem idade de fazer tal procedimentos, tais coisas. Então, a gente não pode abrir, né, o mundo de uma vez, nem a porta de uma vez, para a criança ela receber o que quer e também fazer o que quer, né? A gente sempre tratou assim com limites, né? A gente sempre foi duro nessa área aí, eu e Rita, de ter limites, de sempre, principalmente coisas que começaram a surgir, usar pulseira, brinco, tatuagem, essas coisas, né? Porque um abismo vai chamando outro abismo. Sim. Às vezes é uma besteirinha, não, é só um colarzinho. Mas esse colarzinho vai chamando outra coisa, vai trazendo outras impressões. Daqui a pouco eles vão experimentar droga, né? Sim. Entendeu? Por causa de aberturas e falta de vigilância dos pais. Se você, desde o início, desde que a criança começa a se desenvolver na sua adolescência, se você vai criando ela com um padrão e com regras, né, ela vai sabendo que tem limites. Então ela vai lhe obedecendo e fica mais fácil, né, de você depois ver ela no independente, né, quando ela for para realmente viver a sua vida. E lá na frente vai entender que limites é amor, né, pastor? É verdade. Hoje você vê, eu posso testemunhar com Tiago e Perillo, né? Você não vê eles com brinquinho, com tatuagem, com colar, né? Com pulseira, porque a gente ensinou assim. E eu dei o exemplo de nunca usar essas coisas, de não pender para essas coisas. Eu não estou condenando quem usa. Sim, sim. Mas eu estou só prevenindo, né? Sim. Que um colar pode puxar uma droga. Sim, entendeu? Uma tatuagem pode puxar uma influência maligna. Sim. Né? Sim. Uma tatuagem pode puxar assim, um ambiente de droga, né? Sim. A influência que algumas coisas podem ter, né? De amizades, né? Que leva você para o mal, né? Então essas coisas começam assim, coisas simples, né? Que você vai pensando que não tem influência, mas é uma brecha. É uma brecha. É uma brecha que muitos já deram e eu creio que muitos estão arrependidos. Pastor, qual livro o senhor indicaria para as famílias, para os pais que estão nos acompanhando, aquele livro que o senhor acredita que pode edificar muito a vida de qualquer família? Os últimos livros que eu li assim, sobre família, que eu me adaptei, que eu gostei mais, que me edificou muito, foi sobre Filhos, né, de Luciano Subirá. Sim. Que é Como Flechas. Como Flechas. E o Derek Prince. Sim. Né, que é Maridos e Pais. Certo? Maridos e Pais. Muito bom para você criar essa estrutura como pai e como marido e também criar uma estrutura como aquele pai, aquele educador, aquele que corrige o filho, mas também aquele que ensina e aquele que ama. Tá bom? Pois é, pegue a dica de quem entende, viu? Procure uma das nossas lojas Verbo Shop ou acesse verboshop.com.br e garanta o seu. Pastor, para a gente encerrar, este domingo já, né, é celebrado o Dia dos Pais, né?
O senhor é pai de 2 filhos que também são pais. São pais, é. Também são pais. Eu já sou vovô. Já é vovô, o senhor certamente vai receber, vai ser homenageado por cada um deles, pelos seus netos também. E a gente vai fazer o contrário, a gente vai terminar esse programa assim. Eu vou pedir para o senhor mandar uma mensagem para Perilo, pai, para Tiago, pai, né, seus filhos que são pais, porque eu acredito que todo pai ele tem expectativas nos filhos. Isso mesmo. Não é? E olhando para seus filhos, as expectativas que o senhor tinha na vida deles, eu queria que o senhor falasse diretamente para eles nesse dia tão especial. Amém. Eu queria dizer a vocês dois, né, a Tiago e a Perilo, que vocês estão no caminho certo. Eu vejo de perto a criação que vocês estão dando aos vossos filhos, aos meus netos, né? E não podia ser diferente, porque além de eu estar perto, eu também observo, né? E eu tenho ajudado muito, né, a vocês dois, e vejo que realmente vocês estão no bom caminho, né? Trazendo aquilo que receberam e passando para seus filhos um legado de uma geração que vocês viveram e estão vivendo aí junto conosco, né, comigo e Rita. E com certeza nós vamos ter esses netos abençoados e no caminho do Senhor, seguindo a chamada que Deus já tem no coração de cada um. Então, um beijão, te amo vocês como pai e o que precisar, a gente está disponível. Um beijo. Pastor, que bom. Pastor, muito obrigada pela sua participação. Uma honra conversar com o senhor e aprender mais um pouquinho sobre esse assunto que o senhor tanto ama, que é casamento e família. Muito obrigada. Amém. Bom demais. O Verbo Online de hoje fica por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Eu também fico por aqui, mas já é claro, um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é o seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.